Imagine um jogador tão honesto que antes mesmo do árbitro apitar uma falta, já levantava o braço, avisando da infração. Um capitão que mudou o futebol carioca, que abriu as portas para atletas negros e fundou clubes. Traduziu a regra do futebol inglês e se tornou um símbolo da disciplina. Agora imagine que o homem por trás de tudo isso foi morto de forma trágica. Hoje você vai conhecer a história de Belfort Duarte, o nome que virou sinônimo de jogo. Fique até o final, porque você vai descobrir o que aconteceu com o prêmio que carrega o seu nome e como algumas homenagens jamais chegaram ao seu destino. Belfort Duarte nasceu em São Luís do Maranhão, no dia 27 de novembro de 1883, batizado com o nome de João Evangelista Belfort Duarte, filho do Dr. Francisco de Paula Belfort Duarte e de Dona Alice. Seu pai foi o primeiro governador da República do Maranhão e ministro da Embaixada Brasileira em Londres. Era advogado e iniciou sua vida política ainda no Império, como deputado-geral da província do Maranhão entre 1867 a 1870. Foi graças a ele que o jovem Belfort foi enviado para São Paulo para estudar no Mackenzie College. O Mackenzie havia iniciado suas atividades esportivas em 1896, incentivadas pelo professor Augusto Manuel, que trouxe dos Estados Unidos esportes como o basquete e o rugby. Com o tempo, ele trouxe também o Football Association, que começava a ganhar espaço na capital paulistana. Em 18 de agosto de 1898, ainda como estudante, Belfort Duarte ajudou a fundar a Associação Atlética Mackenzie College, considerado um dos primeiros clubes de futebol do Brasil, num cenário dominado pela colônia inglesa. Jogou no Mackenzie entre 1902 e 1907, disputando partidas amistosas e o Campeonato Paulista, inclusive participando do primeiro jogo oficial do campeonato contra o Germânia em 3 de maio de 1902, disputado no Parque Antártica, com a vitória do Mackenzie por 2-1. Após se formar em engenharia, mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital federal, em dezembro de 1907, após o fim do Campeonato Paulista daquele ano. Um detalhe importante: seu irmão Francisco de Paula Belfort Duarte Jr., que era lente em inglês no Colégio Militar do Rio de Janeiro, também foi um dos pioneiros no futebol brasileiro. Conseguiu um emprego na Light, companhia de energia elétrica, e reencontrou o amigo Gabriel de Carvalho, com quem se comunicava através de cartas, e o incentivou a se juntar ao América Futebol Clube, que vivia uma crise após romper com a Liga de Futebol do Rio de Janeiro. Sem dinheiro e estrutura, os novos membros do América trabalharam incansavelmente. E na virada do ano, Belfort Duarte foi eleito capitão do time e presidente do clube. Em 29 de fevereiro de 1908, Fluminense, Botafogo, América, Paysandu, Rio Cricket e Riachuelo fundaram a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, LMSA, após uma confusão no Campeonato Carioca de 1907, com a dissolução da antiga liga de mesmo nome. Belfort também foi responsável por mudar as cores da camisa do América, que de 1904 até 1908 era rubro-negra, assim adotando o atual vermelho. Em 12 de abril de 1908, Belfort Duarte retornou à posição de zagueiro, lembrando dos seus tempos em Mackenzie. Sua liderança era tão grande que no fim de 1909 mudou a sede do clube para o porão de sua própria casa. 2 anos depois, com a incorporação do patrimônio do Randock Lobo, o América ganhou o terreno da rua Campos Sales 118, onde é sua sede atual até hoje. Belfort viajou ao Brasil divulgando o América, fundando outros clubes homônimos em diferentes cidades. Em uma decisão usada para aquela época, abriu as portas do clube para atletas negros, que tinham dificuldades de inclusão em outros clubes.
Um dos jogadores negros foi Carlos Alberto, que estava no elenco e que em 1914 acabou indo jogar no Fluminense. Ele era conhecido por usar pó de arroz no rosto, quando ainda jogava no América. Em 13 de maio de 1914, Carlos Alberto enfrentou o América pela primeira vez, usando a camisa do Fluminense. A torcida do América, sabendo da história do pó de arroz, gritava para provocar seu antigo jogador. Mas o que seria uma provocação se transformou em um apelido para a torcida fluminense. Esta história vale até um episódio especial, vocês não acham? Em 6 de agosto de 1911, levou a América para jogar em São Paulo, a convite do paulistano. O jogo terminou com uma vitória dos paulistas por 3-1. Em outubro do mesmo ano, o América foi o primeiro clube carioca a jogar em Belo Horizonte, vencendo o Iali por 1-0. Levou a América ao título de campeão carioca de 1913. Permaneceu como capitão até 11 de julho de 1915, pendurando as chuteiras aos 31 anos, aposentando também o apelido maldoso de Madama, que recebeu por gritar histericamente com os jogadores em campo. Depois atuou como técnico, impondo disciplinas rígidas. Nada de atletas beberrões e fumantes. Promoveu a primeira visita de um time estrangeiro ao Brasil. Tornou-se diretor-geral, tesoureiro e presidente do clube. Traduziu as regras do Futebol Association para português, com a ajuda de sua esposa. Em campo era o primeiro a admitir uma falta, levantando o braço antes do árbitro apitar. Incentivou que o time saudasse tanto sua torcida como a torcida adversária. Num amistoso, chegou a retirar seu amigo Gabriel de Carvalho, por exagerar nas firulas. Mas a vida de Belfort Duarte não terminaria apenas com títulos e homenagens. Uma tragédia brutal colocava fim à trajetória desse símbolo da lealdade no futebol. Ironicamente, essa morte marcaria o início de uma das premiações mais emblemáticas da história do esporte brasileiro. Com seu afastamento gradual das atividades do América, comprou um sítio em Campo Belo, distrito de Resende, no Rio de Janeiro. Mudou com a família para lá, para tratar de uma gripe muito forte, sendo que naquela época a gripe espanhola matou muitos brasileiros. Foi ali que no dia 27 de novembro de 1918, no dia que completaria 35 anos, foi assassinado durante uma disputa de posse de terra. O zelador Sá Freire trabalhava numa fazenda que fazia divisas à propriedade de Belfort. Ficou incomodado com uma cerca que ele tinha construído. Em meio a uma discussão, o zelador sacou uma arma, atirou pelas costas de Belfort. Segundo sua filha Mary, seu pai morreu vestindo a camisa do América. O clube decretou luto oficial por 30 dias e hasteou a bandeira a meio mastro. Belfort Duarte deixou um legado imortal para o futebol brasileiro, mas sua família, tantas vezes esquecida, carregou profundas marcas desta história. Seu filho Alício Belfort Duarte conheceu de perto as dificuldades. Em 1971, já com 62 anos, vivia em Santo Amaro, São Paulo, num quarto simples, ao lado de sua esposa Zilda e de suas 2 filhas pequenas. Naquele mesmo ano, com o dinheiro emprestado, viajou ao Rio de Janeiro, em busca de ajuda. Bateu às portas da federação, dos clubes cariocas e até apelou para times paulistas e ao Coritiba, que carregava no seu estádio o nome de Belfort Duarte. A ajuda real veio apenas da Federação Paulista e da solidariedade do Dr. Emílio de Moraes e de outras almas generosas. Se houve mais ajudas, não sabemos. Alício ainda trabalhou como motorista particular da família Montenegro, grandes amigos de seu pai, e chegou a receber uma promessa de emprego no Mackenzie, lugar onde Belfort estudou e sua mãe foi professora. Era ele que, ainda menino, com apenas 9 anos, segurou o pai nos braços, depois que Belfort Duarte caiu atingido por um tiro traiçoeiro pelas costas. Alício cresceu repetindo uma frase dolorosa, mas verdadeira. Meu pai sacrificou a família pelo esporte.
Agora, eu gostaria que o esporte fizesse isso pela família. Belfort Duarte foi casado com Aida Débora Belige. Ela foi professora, uma alma generosa que ajudou por muitos anos a Casa de Jesus, que atendia crianças carentes. O casal teve 3 filhos, Rubens, Alício e Mary, que carregaram em suas memórias uma história dura, mas que ecoa até hoje com lembranças de grandeza. E também o preço que o futebol tantas vezes esquece de reconhecer. Entre os reconhecimentos, aconteceu em 1932, quando Curitiba recebeu o América para a inauguração do seu estádio batizado de Belfort Duarte, mas foi renomeado em 1977 para Couto Pereira. Mas o maior reconhecimento veio em 16 de agosto de 1945, quando o Conselho Nacional de Desportos, CND, criou o Prêmio Belfort Duarte, oficializando em 1º de janeiro de 1946. Ele premiava jogadores que atuassem pelo menos 10 anos sem serem expulsos, com no mínimo de 200 jogos oficiais, tanto nacionais quanto internacionais. O vencedor recebia um diploma, uma medalha e uma carteirinha, que dava acesso livre a todos os estádios do país. O primeiro ganhador foi Antônio Mota Espezinho, o Tonico, ex-jogador do Curitiba, homenageado em 1948. O prêmio foi concedido até 1981, quando foi interrompido. Em 18 de maio de 1995, a CBF retornou com a honraria, mas apenas para jogadores aposentados e sem punições. Decisão tomada por causa do lateral Everaldo, campeão do mundo de 1970, que 3 meses após receber o prêmio, agrediu um árbitro e foi suspenso por 1 ano. Nem todos os reconhecimentos chegaram aos homenageados, como o caso do jogador Luiz Estevam de Siqueira Neto, o Zusa, que faleceu sem receber sua medalha, carregando esta tristeza junto com a dor da derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 50. O mesmo ocorreu com Alcir Portela, do Vasco da Gama, premiado em 1974. E com o sorocabano Bernardo Ângelo Luiz, o Nego Melatag, que solicitou o prêmio em 1963 e nunca foi atendido. Também Bento da Conceição, do Estrada de Ferro Sorocabana, que teve a homenagem concedida em 1950, mas o prêmio jamais chegou. Em 2008, a Rede Globo criou sua própria versão, premiando os jogadores mais disciplinados do Campeonato Brasileiro. Apenas 2 edições foram realizadas, com Ricardinho do Vitória em 2008 e Gilmar do Náutico em 2009. Belfort Duarte não foi apenas um jogador, ele foi um símbolo, um pioneiro que mostrou que o futebol brasileiro não se faz só de dribles e gols, mas também de honra, caráter e grandeza. Seu nome atravessou gerações, virou referência e transformou-se em inspiração para todos que amam o futebol. E é por isso que quando falamos em lealdade e respeito dentro das 4 linhas, um nome se ergue acima de todos, Belfort Duarte. E aí, gostou dessa história? Então já sabe, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E deixe seu comentário, dizendo o que você achou desta história. E compartilhe para aquele seu amigo apaixonado por futebol, para que o legado de nomes como o de Belfort Duarte nunca seja esquecido. Aqui, a cada semana, você vai conhecer mais uma história incrível do nosso futebol. Valeu e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.